Se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amados irmãos, hoje vamos desfrutar da reconciliação e da vida abundantemente em Cristo Jesus. Atentem que falaremos de duas coisas distintas, progressivas. Uma depende da outra e ambas precisam caminhar juntas diariamente, pois a reconciliação com Deus é o ponto de partida, mas a vida abundante em Cristo é o propósito maior de nossa jornada. Ele não nos salva apenas do pecado, ele nos salva para uma vida cheia de significado, propósito e vitória. Deus, em sua infinita sabedoria, revelou que sua resposta para todas as necessidades humanas está concentrada em uma única pessoa, Jesus Cristo. Isso significa que, em todas as situações, Deus opera para remover nosso ego, nosso pecado, nossa incapacidade e nos enche com a vida de seu Filho. O sacrifício de Jesus na cruz garantiu o perdão de nossos pecados, e sua vida em nós nos concede libertação diária. Assim, vemos que a obra de Deus por nós é completa. Fomos reconciliados pela morte de Cristo e agora vivemos pela sua vida. Essa é a base da nossa fé e da nossa comunhão com o Pai. No Evangelho de João 10:10, Jesus declara: Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Essa promessa é a essência de nossa vitória diária. O mesmo Jesus que morreu na cruz por nossos pecados vive em nós, capacitando-nos a vencer as dificuldades da vida. No livro de Romanos 8:37, Paulo reafirma: Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. A reconciliação com Deus é o ponto de partida, mas a vida abundante em Cristo é o propósito maior de nossa jornada. Ele não nos salva apenas do pecado. Ele nos salva para uma vida cheia de significado, propósito e vitória. Muitas vezes, enfrentamos problemas na vida que nos deixam paralisados. Medo do futuro, culpa do passado, ou até mesmo a sensação de vazio. Por exemplo, pense em Jacó, no Antigo Testamento, que viveu anos fugindo do irmão Esaú, dominado pela culpa e pelo medo. Gênesis 27:33. Foi somente quando ele lutou com Deus e recebeu um novo nome que sua vida foi transformada. Assim como Jacó precisou encontrar Deus face a face, nós também somos chamados a entregar nossas preocupações ao Senhor. No Novo Testamento, vemos Pedro, que negou a Jesus 3 vezes, sendo restaurado por Cristo em João 21. Pedro não apenas foi perdoado, mas também capacitado a viver de forma ousada e frutífera. Ao meditarmos nessas histórias, percebemos que o maior problema humano não é o pecado em si, mas nossa incapacidade de depender de Deus plenamente. Deus nos oferece a vida de seu Filho como resposta a essa incapacidade. Se Cristo vive em nós, como Ele viveu, também podemos vencer o medo, a culpa e a dúvida. Ele não nos abandona. Ele nos capacita a enfrentar cada dia com esperança e coragem. Senhor Deus, nós te louvamos pela obra perfeita de Jesus Cristo. Obrigado porque, pela morte de teu Filho, fomos reconciliados contigo, e agora, por sua vida em nós, somos transformados diariamente. Pedimos que hoje possamos entregar nossas dúvidas, medos e fraquezas a ti. Que a vida abundante de Cristo se manifeste em nossas ações, pensamentos e palavras. Senhor, ensina-nos a depender de ti em todas as situações, assim como Jacó precisou se render ao teu controle e Pedro foi restaurado por tua graça. Dá-nos força para vivermos como mais que vencedores, confiando plenamente na tua provisão. Pai, eu oro especialmente por aqueles que se sentem distantes de ti, que carregam culpas do passado ou temores pelo futuro. Que eles encontrem em Cristo o substituto perfeito, aquele que os salva e os transforma. Ajuda-nos a lembrar
que não há problema grande demais que a vida do teu filho em nós não possa superar. Agradecemos, Pai amado, por cuidar de cada um dos teus amados filhos e contar-nos em sua presença, na comunhão seu conservo, Luiz Trama e família. Emanuel vos abençoa hoje, com graça e paz, em Cristo Jesus. Amém. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22, 6. Amados irmãos, hoje iremos laborar na importância de expressarmos e ensinarmos as palavras que nossos ancestrais praticaram e nos deixaram, a Bíblia, para que vivamos uma vida excelente, como tais modelos, a ponto de alcançar toda a nossa casa, familiares, amigos e inimigos. Que Cristo Jesus seja essa pessoa em cada um de nós. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou, e se entregou a si mesmo por mim. A palavra de hoje nos leva a refletir sobre a importância da formação espiritual dentro do lar. Quando ensinamos uma criança no caminho do Senhor, estamos plantando sementes eternas que crescerão e florescerão, mesmo diante dos desafios da vida. Esse ensinamento não se limita às palavras, mas ao exemplo vivido diariamente. A Bíblia nos instrui a incorporar o amor e a obediência a Deus em cada momento da rotina familiar, como está escrito em Deuteronômio 6, 6-7. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Podemos olhar para Timóteo, no Novo Testamento, como um exemplo de uma vida moldada pela fé passada de geração em geração. A sua mãe, Eunice, e sua avó, Lloyd, foram instrumentos de Deus para plantar nele um coração cheio de fé genuína. 2 Timóteo 1:5. Assim, a herança espiritual dessas mulheres tornou-se a base do ministério de Timóteo. No Antigo Testamento, vemos Abraão como um exemplo de um pai que ensinou sua casa a temer ao Senhor. Gênesis 18:21 nos revela que Deus confiou grandes promessas a Abraão, porque ele ensinaria seus filhos e sua família a andar nos caminhos do Senhor. Essa prática não apenas agradou a Deus, mas também estabeleceu uma aliança para as gerações futuras. Na vida moderna, um problema comum enfrentado por muitas famílias é a desconexão emocional causada pela rotina acelerada e pelas distrações tecnológicas. Pais e filhos frequentemente compartilham o mesmo espaço, mas não os mesmos momentos significativos. A falta de comunhão espiritual pode gerar uma sensação de vazio e desorientação, especialmente nos jovens, que enfrentam grandes pressões sociais. A solução está em resgatar a prática de ler e orar em família. Momentos simples de devoção, como contar as histórias bíblicas ou orar antes de dormir, podem restaurar a unidade e proporcionar direção. Para ilustrar, lembro-me da história de Ana, mãe de Samuel, que dedicou seu filho ao Senhor antes mesmo de ele nascer. Mesmo enfrentando zombarias e tristeza por não ter filhos inicialmente, Ana orou com fé, e ao ser abençoada com Samuel, comprometeu-se a ensiná-lo no caminho de Deus. Samuel tornou-se um grande profeta, porque cresceu em um ambiente de fé e obediência. Quando olhamos para a vida de Jesus, percebemos que ele valorizava a comunhão espiritual com Deus e com os seus discípulos. Em Marcos 10:14, ele disse: "Deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas." Cristo nos ensina a importância de acolhermos os pequenos e plantarmos neles o amor pelo Pai Celestial. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por nos confiar a preciosa missão de guiar nossos filhos no caminho da Tua verdade. Dá-nos sabedoria e paciência para ensinar a Tua palavra com amor e persistência.
mesmo em meio às adversidades. Ajuda-nos a sermos exemplos vivos de fé e obediência, para que nossos filhos possam ver em nós um reflexo do Teu amor. Senhor, renova as famílias que se sentem desconectadas, trazendo unidade, paz e alegria aos lares. Que cada criança ensinada no Teu caminho se torne uma luz brilhante em um mundo cheio de trevas. Em nome de Jesus, confiamos nossas famílias a Ti, Senhor. Amém. Te agrademos, Pai amado, por nos trazer aqui hoje e nos dar o pão nosso de cada dia e nos contar, contigo, nesta comunhão seu servo, Luiz Trama, e família em Cristo Jesus. Amém. Emanuel vos abençoe. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Abacuque 3.18. Saudações, amados irmãos. Hoje iremos desfrutar da alegria que foi nos dada e proporcionada nesta era de tristeza e choros. Independente da minha consideração, Deus determina a cada um de nós. Alegrai-vos outra vez. Vos digo, alegrai-vos no Senhor. Em Filipenses 4:4, o apóstolo Paulo nos diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. A oração é um presente de Deus para nós, uma conexão íntima que nos permite experimentar Sua presença em meio às alegrias e desafios da vida. O texto de Abacuque nos conduz a uma postura de alegria e exultação, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor parecem difíceis. Esse tipo de entrega, como a mencionada no texto inicial, reflete o coração de alguém que aprendeu a confiar plenamente nos caminhos do Senhor, mesmo quando esses caminhos incluem momentos de aparente quebrantamento. Ao refletirmos sobre a história do menino que trouxe os pães para Jesus, em João 6, 9-11, percebemos um princípio espiritual profundo. Deus pega o que é pequeno, o que parece insignificante aos olhos humanos, e transforma em algo extraordinário. Jesus não apenas partiu os pães, mas os abençoou e os multiplicou para suprir as necessidades de uma multidão. Isso nos ensina que, quando entregamos nossas vidas a Deus, Ele pode nos quebrar, moldar e, então, usar-nos de maneira poderosa para seus propósitos. No Evangelho, Jesus nos convida a uma vida de entrega e comunhão. Em Mateus 6,6, Ele diz: mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está em secreto. Então seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Aqui, Jesus nos ensina que a oração não é apenas uma obrigação, mas um relacionamento íntimo com Deus. No Antigo Testamento, vemos o exemplo de Ana, mãe de Samuel. Em 1 Samuel 1:10-11, ela orou com grande angústia, entregando ao Senhor o desejo mais profundo de seu coração. Sua oração não apenas foi ouvida, mas resultou no nascimento de um profeta que impactaria toda a sua nação de Israel. Assim como Ana, quando nos apresentamos a Deus em oração sincera, Ele ouve, age e transforma nossas vidas. No Novo Testamento, Paulo e Silas, presos em Filipos, mostraram o poder da oração e do louvor, mesmo em meio ao sofrimento. Em Atos 16:25-26, eles cantavam e oravam na prisão, e Deus enviou um terremoto que abriu as portas e os libertou. Esse episódio nos lembra que a oração tem poder para mudar circunstâncias, mesmo as mais difíceis. Na vida moderna, muitos enfrentam a sensação de vazio e desorientação, especialmente quando estão tentando equilibrar as demandas do trabalho, da família e da vida espiritual. A entrega a Deus, mencionada no texto inicial, muitas vezes exige que deixemos de lado nossas próprias expectativas e permitamos que Ele trabalhe em nossas vidas. Por exemplo, uma pessoa pode sentir que perdeu o controle de suas circunstâncias ao enfrentar problemas financeiros, familiares ou emocionais.
No entanto, é nesse lugar de aparente fraqueza que Deus manifesta sua força. Como está escrito em 2 Coríntios 12, 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Esse quebrantamento é uma forma de Deus nos preparar para algo maior. Quando nos entregamos completamente a Ele, somos moldados à sua imagem e preparados para cumprir seus propósitos. Senhor, agradecemos por este novo dia, por sua misericórdia que se renova a cada manhã e por sua graça que nos sustenta. Ajuda-nos a entregar nossas vidas completamente a Ti, confiando que, mesmo quando somos quebrados, é para sermos moldados e usados de maneira poderosa. Ensina-nos, Senhor, a nos alegrarmos em Ti, mesmo em meio às dificuldades, assim como Abacuque fez. Que nossas orações sejam sinceras como as de Ana, perseverantes como as de Paulo e Silas, e cheias de fé como as do menino que entregou os pães a Jesus. Pai, fortaleça aqueles que se sentem perdidos ou desanimados, lembrando-os de que o Senhor é o Deus que transforma o pouco em muito, a fraqueza em força e o quebrantamento em propósito. Que hoje, ao caminharmos em Tua presença, possamos viver uma vida que glorifique Teu nome e inspire outros a também buscar-Te. Confiamos em Ti, Senhor, e declaramos que Tu és a nossa salvação, nossa força e o nosso sustento. Agradecemos por nos trazer hoje aqui juntos, contigo e contar os nossos dias, a comunhão. Seu conservo Luiz Trama e família em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Rei. Em nome de Cristo Jesus, te agradecemos, Pai. Amém. Emanuel vos abençoe. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Apocalipse 14:4. Amados irmãos, hoje vamos desfrutar das primícias de Deus e do Cordeiro. Esse deve ser o nosso alvo, alcançar este estágio de maturidade hoje. Por isso estamos aqui, irmãos, comendo e bebendo de Cristo, para como nosso amado irmão João nos diz em sua epístola: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. 1 João 3:2. A analogia apresentada é profunda e rica em significado espiritual. A imagem das laranjas que despontam como primeiros frutos no meio da imensidão verde dos pomares nos faz pensar no chamado de Deus para sermos primícias em um mundo que, em sua maioria, ainda não amadureceu espiritualmente. Assim como essas laranjas são cuidadosamente colhidas e destinadas ao melhor uso, Deus busca aqueles que estão prontos para serem usados por Ele em seu tempo perfeito. Essa ideia de primícias nos leva diretamente à importância da oração da manhã. A manhã, como o início do dia, é uma oportunidade para entregarmos a Deus o melhor, antes que sejamos distraídos pelas exigências do mundo. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, estamos nos apresentando como primícias ao Cordeiro, buscando a maturidade espiritual que nos separa e nos santifica. No Evangelho, vemos que Jesus frequentemente buscava a Deus pela manhã, retirando-se para orar. Em Marcos 1:35, lemos: De madrugada, ainda bem escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi para um lugar deserto, onde estava orando. Esse versículo nos mostra o exemplo perfeito de dependência de Deus e de como devemos começar o dia com comunhão e entrega total. Outro texto que ilumina a importância da oração matutina é Mateus 6:33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aqui, aprendemos que priorizar o reino de Deus nos dá perspectiva, força e paz para enfrentarmos os desafios do dia. O exemplo de Davi no Antigo Testamento também é valioso. Ele era conhecido por começar o dia clamando ao Senhor. No Salmo 5:3, ele declara: De manhã,
ouves a minha voz, ó Senhor. Pela manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Para Davi, a manhã era um momento sagrado para alinhar o coração com Deus, preparar-se para as batalhas e renovar a confiança no cuidado divino. Um problema comum que enfrentamos na vida moderna é a falta de tempo e o excesso de preocupações logo ao acordar. Muitas vezes, ao invés de buscarmos a Deus, somos consumidos pela ansiedade e pelas listas intermináveis de tarefas. Jesus nos ensina, em Lucas 10:41-42, na história de Marta e Maria, que estar aos pés do Senhor é a melhor parte e que isso não nos será tirado. A oração matutina nos ajuda a evitar o erro de Marta, que se preocupava com muitas coisas, e nos permite adotar a postura de Maria, que escolheu estar com Jesus. Quando analisamos outros personagens bíblicos, vemos que Abraão levantava-se cedo para obedecer e buscar a Deus. Gênesis 22:3, demonstrando fé e prontidão. No Novo Testamento, os apóstolos perseveravam em oração, começando o dia com comunhão entre si e com o Espírito Santo. Atos 1:10-4. Esses exemplos nos mostram que a oração matutina não é apenas uma rotina espiritual, mas um ato de entrega e confiança. Com base nessa palavra, temos uma viva esperança. Podemos orar com vistas a essa meta. Esse propósito hoje. Pai amado, em nome de Jesus, apresentamos a Ti as primícias deste dia. Assim como o cordeiro busca os primeiros frutos, entregamos nosso coração, nossa mente e nossas ações a Ti, logo pela manhã. Sabemos que sem Ti, nada podemos fazer, e que é em Tua presença que encontramos descanso, direção e paz. Senhor, ajuda-nos a ser como Jesus, que ao amanhecer se retirava para estar contigo. Que a nossa busca por Ti seja mais intensa do que nossas preocupações e tarefas. Ensina-nos a confiar em Ti como Davi confiava, clamando pela manhã com esperança. Ajuda-nos a buscar primeiro o Teu reino e a Tua justiça, confiando que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Pai, perdoa-nos por tantas vezes termos negligenciado esse momento tão precioso de comunhão. Dá-nos disciplina e sede de estar contigo logo ao acordar. Que a Tua palavra nos fortaleça e nos prepare para enfrentarmos as batalhas deste dia, sabendo que o Senhor luta por nós. Oramos também por todos que estão lutando com ansiedade e distrações. Que eles encontrem em Ti o descanso para suas almas e a paz que excede todo entendimento. Que sejamos como Abraão, dispostos a Te obedecer prontamente e, como os apóstolos, perseverantes em oração. Renova nossas forças neste dia, Senhor, e guia-nos pelo Teu Espírito. Que sejamos luz neste mundo, como primícias que refletem a Tua glória e o Teu amor. Nós Te agradecemos e Te exaltamos, pois o Senhor é fiel em todas as Suas promessas. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Que esta esperança e oração inspirem cada coração a buscar a Deus logo pela manhã, lembrando que é na presença do Senhor que encontramos tudo o que precisamos para viver com propósito e paz. Te agradecemos, Pai, por esse tempo que estamos sendo contados contigo, rumo à viva esperança, o único propósito que satisfaz o Teu coração. Eis-nos aqui, Pai. Envia-nos a nós, na comunhão Seu conservo, Luiz Trama e família em Cristo Jesus. Emanuel vos abençoe hoje. José é um ramo frutífero junto à fonte, e seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram sobre ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme. Gênesis 49, 22-24 Amados irmãos, hoje vamos desfrutar da vida do nosso amado irmão José, o escolhido de Deus. Essa passagem fala da vida de José como um exemplo de resiliência e fidelidade diante de adversidades.
Ele foi um homem escolhido por Deus para realizar um propósito extraordinário, mas sua trajetória foi marcada por desafios, traições e sofrimentos. Os sonhos que Deus colocou no coração de José despertaram ciúmes e ódio em seus irmãos, que o venderam como escravo. No entanto, o que parecia ser sua derrota foi o ponto de partida para a realização dos planos de Deus em sua vida. No Evangelho, encontramos palavras de Jesus que ecoam a mesma mensagem de perseverança diante das dificuldades e confiança na vontade de Deus. Mateus 5, 10-12 diz: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Assim como José foi alvo de perseguições por seus sonhos e visão espiritual, muitos de nós enfrentamos situações em que nossa fé é provada. No entanto, Jesus nos lembra que há uma recompensa celestial para aqueles que permanecem firmes. Outra passagem relevante é João 15,5, onde Jesus diz: Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Essa imagem se conecta diretamente com José, como um ramo frutífero. A fonte de nossa força e fruto não está em nós mesmos, mas em estarmos conectados com Deus. No Antigo Testamento, além de José, podemos citar Davi, que enfrentou a perseguição de Saul por muitos anos antes de se tornar rei. Apesar das dificuldades, ele confiava em Deus, como vemos no Salmo 23:4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. No Novo Testamento, Paulo é um exemplo de alguém que enfrentou perseguições e dificuldades por causa de sua fé. Em 2 Coríntios 4:8-9, ele escreve: Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Assim como José, Paulo permaneceu firme porque sabia que Deus tinha um propósito maior para sua vida. A história de José nos ensina que os desafios da vida podem ser dolorosos, mas são ferramentas que Deus usa para nos moldar e cumprir seus planos em nós. Muitas vezes, nossas lutas são sinais de que Deus está nos preparando para algo maior. Se você está enfrentando perseguições, rejeições ou dificuldades, lembre-se de que esses momentos não definem o final da sua história. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua fidelidade e pelo teu cuidado constante. Obrigado porque, assim como sustentaste José em suas tribulações, tu nos sustentas em nossas batalhas diárias. Tu és a nossa fonte e sabemos que, conectados a ti, podemos dar frutos que glorifiquem o teu nome. Pai, reconhecemos que muitas vezes enfrentamos dificuldades que nos fazem questionar o teu plano, mas hoje escolhemos confiar em ti, mesmo quando o caminho parece escuro. Ajuda-nos a permanecer firmes, assim como José permaneceu, e a enxergar as adversidades como oportunidades para crescer em fé e caráter. Intercedemos, Senhor, por todos aqueles que estão enfrentando rejeições, injustiças e dores profundas. Que eles sintam o teu consolo e sejam renovados pela tua presença. Que tua luz brilhe em seus caminhos e que, no tempo certo, eles vejam o propósito por trás de cada luta. Obrigado porque, em Jesus, temos o exemplo perfeito de resiliência e obediência à tua vontade. Ajuda-nos a seguir os passos dele, permanecendo conectados à videira verdadeira, para que possamos frutificar e honrar o teu nome. Agradecemos, Senhor, por este tempo que fomos contados em sua presença, rumo à viva esperança, o único propósito que satisfaz o teu coração
Eis-nos aqui, Pai. Envia-nos a nós, na comunhão seu conservo, Luiz Trama e família em Cristo Jesus. Emanuel vos abençoe hoje.